Você sabe como converter mais leads em clientes? Se você quiser aprender como transformar mais leads em clientes, fica comigo até o final. Bom, o lead acabou de entrar no CRM. O que eu preciso fazer para garantir que esse lead ele vire um cliente, ou pelo menos para aumentar a minha probabilidade de conversão? Bom, eu preciso estabelecer algumas etapas, e é isso que eu quero discutir aqui com vocês. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que existem leads mais quentes e leads mais frios. E por que a gente faz esse tipo de classificação? Porque essa classificação ela vai determinar que tipo de priorização de atendimento que eu dou para cada um desses leads. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou um cliente, um potencial cliente, na verdade, que está em busca de um seguro, por exemplo, um seguro saúde. Bom, eu vou então buscar na internet uma empresa que possa oferecer esse tipo de serviço, e na medida que eu acesso o site dessa empresa, eu encontro um formulário de contato e eu vou demandar uma cotação, vou demandar um retorno. A gente pode entender que esse é um lead quente. Ele é um lead quente porque ele está levantando a mão e pedindo já uma proposta, uma cotação. E, portanto, eu preciso imediatamente falar com esse cliente, porque isso aumenta a minha chance de converter aquele lead, aquele potencial cliente, em de fato em um cliente. Tá? Por que aumenta a chance? Porque assim como ele está acionando, está demandando informação, por exemplo, da minha empresa, ele pode estar repetindo esse processo em várias outras empresas. E quem falar com ele primeiro, provavelmente vai sair na frente ali no processo de venda. Por outro lado, eu posso ter um lead mais frio. O que seria? Eu vou dar um exemplo nessa mesma linha de um lead mais frio. Um lead mais frio seria aquele que está buscando informações sobre seguro, mas ele está numa etapa talvez anterior, ele está comparando planos, ele está comparando operadoras, e vamos pensar numa situação onde ele acessou um site que esse site dessa empresa disponibiliza um comparativo para que ele possa baixar e ter acesso a essas informações, e para isso ele precisa preencher os dados dele para ter acesso a esse comparativo. Ele virou um lead também, só que é um lead um pouco mais frio, porque ele não está ainda pedindo uma cotação. Ele está consultando informações ali para nortear ali a decisão dele, nortear como que ele vai contratar aquele serviço. Então a gente entende que esse é um lead mais frio. Quais outros tipos de lead frio? De repente minha empresa foi participar de uma feira ou um evento e coletou ali contatos durante essa feira, esse evento. Esses contatos eles vão entrar no CRM como leads também. Só que são leads mais frios, porque não necessariamente esses visitantes da feira estão demandando uma cotação. Eles passaram no stand, por exemplo, pedindo para conhecer, mas não solicitaram necessariamente informação. Então note que essa classificação vai determinar o nível de priorização que a gente dá para cada um desses clientes, essa primeira etapa. E onde entra o CRM nesse contexto? O CRM, então, o primeiro papel dele é garantir o armazenamento e a classificação desses leads, o armazenamento dessas informações, desses registros, e onde eu vou indicar os diferentes tipos de lead. Alguns CRMs também permitem que eu possa trabalhar com o princípio de lead scoring, ou seja, onde eu vou pontuando o lead para indicar que o lead, na medida que ele vai tendo mais pontos, ele está mais quente. Essa pontuação ela é estabelecida com base em alguns critérios, por exemplo, no nível de interação que ele faz com a empresa, na característica desse lead, desse potencial cliente. Então tudo isso vai alimentando o que a gente chama do lead scoring, que é um indicativo que o lead está aquecendo. Um outro papel que o CRM ele pode desempenhar nesse cenário é permitir oferecer alguns canais de contato. Eu citei como exemplo o lead ele preenchendo um formulário de contato, então nesse momento esse formulário automaticamente vira um lead dentro do sistema, ou seja, do CRM, o preenchimento desse formulário. Agora o lead ele poderia demandar um contato por telefone, quer dizer, um outro canal, e o CRM ele pode estar integrado com o sistema de telefonia. O lead ele poderia acionar a empresa através de chat.
então ele quer uma resposta ali instantânea, então esse é um canal que é bastante utilizado para isso. E hoje, principalmente, o WhatsApp, onde o lead ele também pode acionar através desse canal e ele, muitas vezes, ele quer ali ter uma resposta imediata. Um ponto importante aqui que a gente precisa entender é, se eu estou disponibilizando todos esses canais de interação para o meu cliente, eu preciso estar preparado para, de fato, poder atendê-los. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estava há uns dias atrás num trabalho com um cliente, num processo de consultoria, onde eu fui fazer um cliente oculto, ou seja, eu me passei por um cliente daquela empresa para entender como que é o fluxo ali de atendimento. E visitando o site dessa empresa, eu vi ali que tinha a possibilidade de eu poder interagir com ela através de chat e através de WhatsApp. Eu fui testar esses dois canais inicialmente. O chat, a primeira coisa que eu me deparei é que o chat, mesmo estando em horário comercial, ele me aparecia a mensagem ali que estamos offline, deixe uma mensagem. Ou seja, se eu como um cliente, um potencial cliente, quero me relacionar através desse canal, nesse caso eu já me frustrei, porque o canal ali ele estava indisponível. Bom, então eu procurei o canal WhatsApp. Eu abri a opção ali para eu mandar uma mensagem, eu mandei uma mensagem, e o WhatsApp ele tem uma característica ali, é que quando eu mando uma mensagem, eu espero um retorno o mais breve possível. E eu só fui ter o primeiro retorno depois de uns 8, 9 minutos. Não me voltou nenhuma mensagem que eu seria respondido em breve. Porque assim, hoje os sistemas, eu posso configurar um atendimento por WhatsApp, e se eu não tenho ali, de repente, capacidade de atender muitas pessoas ao mesmo tempo, eu posso já deixar o sistema configurado para ele disparar uma mensagem que aquela demanda vai ser respondida em breve. Nem isso eu tive. Então, uma experiência frustrada. Então, o primeiro ponto é se você vai oferecer múltiplos canais de atendimento, e é importante que você esteja preparado para oferecer vários canais de atendimento, porque hoje o cliente é um cliente que ele quer comprar no seu canal de preferência, ele quer falar no seu canal de preferência. Mas é importante estar preparado para suportar esse tipo de interação. E o papel do CRM é orquestrar essas interações. Então eu armazeno os leads, classifico os leads no CRM, indicando se ele é morno, quente e frio, posso estabelecer pontuação e também suportar essas interações multicanais. Esse é um primeiro ponto. E aí qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é para aqueles leads que são classificados como quente, a área de vendas poder fazer uma primeira interação. E essa primeira interação é uma interação que ela tem como objetivo qualificar aquele lead. Ou seja, eu fazer uma qualificação e essa qualificação ela tem como objetivo validar se o lead ele tem fit com a oferta que a empresa faz. E por que é feito isso? Porque eu só vou avançar no processo os leads que têm uma maior propensão, uma maior probabilidade de fechamento para que eu tenha mais eficiência nesse processo. Então isso vai garantir maiores taxas de conversão mais adiante. Então esse é um processo importante de qualificação. Existem técnicas, metodologias de venda muito orientadas aí a essa ideia de qualificar o lead. Então posso citar duas delas. Tem o BANT, que é uma técnica já bastante bem tradicional, e tem o Spin Selling também, que são algumas das técnicas utilizadas aí para fazer qualificação de clientes. Então, esse é o primeiro ponto, onde o CRM entra nisso. De novo, eu posso alimentar o CRM com as informações que eu levantei na minha qualificação. Então, a qualificação ela pode eu tenho uma espécie de um guia ali, onde eu tenho questões importantes, não é necessariamente um script de telemarketing, mas é um roteirinho ali, onde eu preciso levantar algumas informações para decidir se eu avanço ou não aquele lead. Então, e aí eu tenho duas possibilidades, ou eu, a partir dessa qualificação, converto o lead, ou esse lead ele é classificado como um lead sem oportunidade no momento. Então, nesse cenário onde eu fiz a qualificação e a qualificação me indicou ali que não faz sentido avançar com aquele cliente,
eu marco no CRM que esse lead não tem oportunidade no momento, e aí ele vai entrar num ciclo de nutrição. Vou dar um outro exemplo aqui. Outro dia eu estava com um cliente que eu estava entendendo um pouco do processo de vendas dele, e eu fiz uma pergunta: e esse volume grande de leads aqui? Esses leads são os leads que a minha qualificação ela identifica e a gente não segue. O que vocês fazem? Eles não faziam nada com esses leads, simplesmente marcavam como perdido ali, por conta da qualificação, e não interagiam mais com aqueles leads. Então o que estava acontecendo ali? A empresa estava deixando dinheiro na mesa, porque não é porque aquele lead não tem fit para comprar hoje, que ele não pode ter lá mais adiante. Tá? Porque às vezes na qualificação pode se identificar que a empresa de repente não tem orçamento para investir naquela compra naquele momento. Mas lá na frente ela pode ter esse tipo de barreira ali, de objeção superada, e principalmente se eu tenho um processo de nutrição eficiente. Então esse é um ponto. Então se eu estou desqualificando o lead ali, eu não preciso abandonar meu relacionamento com esse lead. Eu posso fazer um relacionamento, continuar nutrindo esse lead para garantir que lá na frente ele volte para a minha área de vendas poder falar. Bom, mas e aquele lead ou aqueles leads que foram qualificados e na qualificação se entendeu que existiam oportunidades? O que eu faço? Bom, no CRM eu tenho uma opção que é converter o lead. A conversão do lead, ela vai indicar que, primeiro, houve a qualificação, e no CRM, o que o CRM ele faz? Ele cria uma conta. A conta é um cadastro, seja de uma empresa ou de um contato, que vai me permitir ali que eu associe N contatos, ou seja, eu posso ter um ou mais contatos e também posso ter uma ou mais oportunidades associadas a essa conta. Inicialmente a conta ela é classificada uma conta do tipo potencial cliente ainda, porque eu não fiz ainda nenhum negócio. Então eu tenho lá no CRM um registro de uma conta, associada a essa conta eu tenho contatos e posso ter uma ou mais oportunidades de venda ali com aquela, por exemplo, aquela empresa, aquele contato. Bom, criada a oportunidade nesse processo de conversão, a oportunidade ela tem uma característica que é, desde esse processo inicial, desse estágio inicial, na verdade, até o fechamento, tem algumas etapas. Então, a primeira característica da oportunidade dentro do CRM é eu indicar em que fase do meu processo de venda eu estou me relacionando com essa oportunidade. Então, normalmente, nos CRMs eu tenho oportunidades aí divididas em 3, 4 estágios, onde eu tenho um estágio inicial de qualificação, onde eu aprofundo a minha análise a respeito daquele cliente. Eu tenho uma etapa, por exemplo, de proposta, onde eu vou apresentar a proposta baseado no que eu mapeei ali de necessidades do cliente, e depois eu vou ter uma etapa de negociação e fechamento. Então, cada empresa vai pensar nas etapas que vão fazer sentido para o processo delas. Eu não preciso necessariamente ter muitas etapas, né? Eu preciso ter etapas que vão permitir que eu entenda como que está a minha carteira ali de negociação, como que está meu funil de vendas. Então, essa classificação de oportunidades, no fundo, elas vão compor um funil de vendas, ou um pipeline de vendas. Então, onde eu tenho ali, de forma consolidada, oportunidades agrupadas em cada uma dessas fases. Bom, além de permitir a classificação dessas oportunidades em fases, a oportunidade no CRM ela pode indicar uma previsão de receita da oportunidade. Normalmente o CRM ele pede essa informação. E também eu posso associar quais os contatos e o papel desses contatos que estão fazendo parte dessa oportunidade. Então eu posso ter associado a oportunidade indicando quem que é o decisor daquela oportunidade, quem que é o principal beneficiário, usuário, quem que é o patrocinador. Então eu posso ter diferentes tipos de contatos associados a essas oportunidades. E também algo que
até para que eu possa encaminhar a oportunidade em direção ao fechamento, eu vou estabelecer interações. Então o CRM, ele vai permitir também que eu associe atividades, seja uma atividade de follow-up, ou seja, uma ligação que eu preciso fazer para aquele lead, para aquele potencial cliente, ou eventualmente uma visita. Às vezes eu preciso, por exemplo, na fase de apresentação de proposta, eu vou fazer uma visita presencial para o cliente. Então eu agendo no CRM essas atividades. Isso é muito importante, porque na medida que eu programo essas interações, o próprio CRM vai me alertando de ações que eu preciso fazer no meu dia a dia para levar essas oportunidades em direção ao fechamento. Então veja, eu comecei lá no princípio classificando o lead, aquele lead que estava chegando no CRM, fiz todo o processo de qualificação. Nessa qualificação eu converto então o lead para uma conta, uma oportunidade, e aí a partir dessa etapa, já é uma etapa mais final, eu gerencio essas oportunidades de venda para fazer com que esses negócios eles caminhem em direção ao fechamento. E fazer isso demanda relacionamento de novo. Então esse relacionamento se dá através dessas atividades que eu vinculo a cada uma dessas oportunidades. Tá? Então isso me dá então o meu funil de vendas. Então esse é um ponto importante do papel do CRM para garantir que você aumente a conversão de leads para clientes. Ou seja, conduzir um processo como esse de forma organizada vai permitir que você possa então aumentar a sua chance de conversão de leads. Então esse é o conteúdo que eu tinha para você, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo episódio, no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom!